Sou João Carvalho Dias, sou diretor adjunto do Museu Carlos Gulbenkian e co-comissário da exposição Faraós Superstars. A exposição resulta de uma colaboração com o MUCEM, Musée des Civilisations de la Méditerranée, de Marselha, e conta com múltiplos emprestadores, entre os quais salientamos o Museu do Louvre, o British Museum, o Ashmolean e muitas outras entidades nacionais e internacionais. A exposição centra-se na figura do faraó, o faraó como sujeito, este homem ou mulher que vai percorrendo o tempo e que a sua memória vai deixando rastro na paisagem, nos monumentos, na iconografia. A exposição tenta, de alguma forma, seguir este percurso. E um percurso cronológico que leva desde a história do Antigo Egito há 5.000 anos atrás até à contemporaneidade. A forma como os faraós são vistos ao longo da história, pelos artistas, pela sociedade dos vários tempos. Não podemos esquecer que toda esta exposição, apesar de se centrar na figura do faraó, tem a figura também de Carlos Gulbenkian, colecionador de antiguidades egípcias, que reuniu um considerável conjunto de obras desde 1907 até mais ou menos 1942 e que podem ser vistos no Museu Gulbenkian. Convidámos o professor Rogério Sousa, egiptólogo, professor do Centro de História da Universidade de Lisboa, para nos falar dos faraós malditos, Akhenaten, Nefertiti e Tutankhamon. Uma das subsecções, digamos, da exposição Faraós Superstars está dedicada àquilo que habitualmente se designa por faraós malditos ou proscritos. E entre esses faraós está uma mulher faraó, Hatshepsut, Tutankhamon, o pai, suposto pai, Akhenaten e Nefertiti. Podíamos falar um pouco sobre cada um deles e percebermos porque é que, efetivamente, eles foram proscritos e se isso aconteceu no seu tempo ou se é algo que é posterior à sua própria passagem pelo reinado de faraós. Talvez a melhor forma de perceber porquê é que estes faraós foram proscritos da tradição egípcia é pensar qual é o papel do faraó egípcio. Estamos a falar de uma monarquia que é a primeira do mundo e a mais longa. Logo à partida, com 1000 anos sem qualquer interrupção. Só esses 1000 anos, que vai desde a União do Egito, na época arcaica até ao final do Império Antigo, supera qualquer outro regime político que tenha existido no planeta. E depois, a partir daí, nós assistimos a constantes reinterpretações daquilo que é a instituição real egípcia, e é justamente no Império Novo, portanto, na segunda metade do segundo milénio, que nós encontramos, na 12ª dinastia, uma concentração de acontecimentos políticos que, pela sua conturbação, pela forma como realmente mexeram com as estruturas da instituição real egípcia, originaram situações extremas, que são aquelas que realmente refere de apagamento da memória. Realmente, o primeiro destes exemplos é a Hatshepsut, que é uma mulher que exerce a função real, que é sempre uma função exercida no masculino, mas não é por causa disso que ela foi erradicada. Não é por ser uma mulher, não é porque é uma mulher que se afirma como Horus vivo. Nós temos casos de outras mulheres que estiveram na mesma circunstância e tal não aconteceu. A questão é muito mais profunda do que essa. É que o Império Novo é uma época de renovação da instituição faraónica. O Egito, pela primeira vez, vira-se para a Ásia, vira-se para o exterior, e a Ásia representa uma fonte enorme de provento. E essa fonte enorme de provento é garantida pelo faraó nas suas iniciativas militares de controle da Ásia e das ricas cidades costeiras. Acontece que essa expansão militar desencadeou um desequilíbrio de poderes. O faraó precisa do exército, precisa dos seus generais. E isso, efetivamente, veio misturar as regras do jogo e esta aristocracia que está na base dos feitos militares egípcios e da grande riqueza do Egito começa a querer ter um protagonismo político. Claro. O poder no Egito faz sempre no plano do sagrado. O sagrado e o poder estão sempre associados. E quem tem o monopólio do sagrado é o faraó. O que Hatshepsut faz
é ler o tempo e abrir a instituição real a uma lógica de poder partilhado. E falo através da instituição do oráculo. O oráculo vai funcionar no templo, e o oráculo vai passar a funcionar como um contrapoder ao faraó. Porquê? Até aí, durante mais de 1500 anos, o faraó é o único intermediário com o sagrado. A partir deste momento, gera-se a situação absolutamente anómala e nova, que é a vontade divina passa a estar acessível fora do eixo do faraó. Hatshepsut teve uma capacidade política absolutamente espantosa. Efetivamente, ela quebrou completamente as regras do jogo. E por isso, evidentemente, deixou um legado que os seus sucessores não gostaram. E há algum papel que se possa também, de alguma forma, adotar ou pensar que em relação ao clero? Claro que sim, na medida em que, em primeiro lugar, quando nós utilizamos a palavra clero hoje, nós imediatamente integramos a constelação de semântica que hoje associamos ao cristianismo, por exemplo. Claro. Ou seja, profissionais que se dedicam exclusivamente à prática religiosa. Não é o caso. Portanto, eu não gosto de usar esta terminologia clero, nem sequer de sacerdotes, embora seja um facto, têm funções sacerdotais, mas na verdade estes homens são os mesmos, são a elite, são a tal elite aristocrática que segue o rei para o combate, são generais. Exato. O culto é garantido pela comunidade envolvente, em vários graus, claro que envolve uma certa iniciação, mas são exatamente as mesmas pessoas. Mas para dizer que não é tanto ao nível do ritual, porque o faraó sempre delegou as funções rituais nos sacerdotes, barra funcionários, mas é mais ao nível do funcionamento do oráculo. Quem é que controla o oráculo? Quem é que maneja o oráculo? Em que circunstâncias é que se consulta o oráculo? Para averiguar sobre a legitimidade do faraó. E o apagar da memória? Como é que isso agora se opera? A 18ª dinastia é um período absolutamente brilhante. Tutmés III, que foi entronizado muito jovem, era uma criança ainda, durante o seu crescimento, primeiro teve que lidar com a regência da Hatshepsut, depois com a sua usurpação, é que ela era o faraó em funções, ele também, e até aos 20 e poucos anos ele teve que coabitar com esta situação política muito difícil de gerir. Perante este começo tão difícil e tão problemático, tão tenso, poderíamos questionar sobre como é que iria evoluir este faraó. E ele evoluiu maravilhosamente, no sentido em que foi provavelmente, depois da Hatshepsut, depois deste episódio, ele não teve qualquer alternativa de mudar nada. O que ela fez ficou para a tradição, isso é que é o mais interessante. E ele lançou-se na única área que a Hatshepsut não explorou, que é o plano militar, e que era fundamental. Ele, durante os 22 anos de reinado, liderou 17 campanhas militares à Ásia e implementou as bases para a diplomacia egípcia. Superou-se completamente. A partir daí, o Egito é uma potência consolidada neste âmbito do mundo do Oriente Antigo. O que acontece é que, ainda assim, ele só no final do seu reinado é que começam a aparecer indícios da damnácia memória, ou seja, do apagamento dos vestígios relativos à Hatshepsut. E isso, ao que tudo indica, só tem lugar nessa altura porque foi preciso esperar que a elite que apoiava a rainha morresse naturalmente. Sim. Avançando um pouco para Akhenaten e Nefertiti e o seu sucessor. Fala-nos um pouco sobre estes personagens e o que a história, digamos, nos pode revelar sobre eles.
o episódio amarniano, é assim que fica designado pela atual designação da capital de Akhenaton, é um momento alto da historiografia do mundo antigo. A partir do neto de Tutmés III, começa a haver uma viragem política muito subtil, no sentido de redefinir o equilíbrio de forças e redefini-lo para reforçar o poder real, para que o poder real volte a ter uma exclusividade justamente no contacto com o sagrado, começar por aí. Claro. A partir de Tutmés IV, começa a haver um movimento cultural, primeiro, em torno de um Deus que é agora, que começa agora a ter visibilidade, que é Aton. Aton até aí não era propriamente um Deus, era simplesmente a palavra que se utilizava para evocar o Sol. Este movimento vai crescendo com o reinado do faraó seguinte, Amenhotep III, que é o faraó que vai gozar e usufruir do trabalho de consolidação imperial que se verifica dos seus sucessores. E nessa altura, com a estabilização do Império, parece delinear-se uma estratégia política em torno deste culto que se pretende um culto imperial, ou seja, é a primeira vez que nós estamos a falar aqui, começar a falar de um culto no Egito que não seja autóctone, portanto, fortemente implantado num determinado território. A religião egípcia é muito ctónica, muito ligada à terra, portanto, os deuses estão muito associados ao sítio onde eles estão implantados, e aparece aqui uma divindade, o Sol, não é? Claro. Nem sequer um dos nomes do Sol, não, é o Sol, o disco solar, e este disco solar parece ser escolhido porque ele é reconhecido por todos os povos do Império. Claro. Tudo isto é uma revisão pela raiz da religião egípcia, claro. E claro que isto tem como objetivo guindar esta relação com o sagrado num patamar tão diferente que se possa novamente redefinir o contacto do faraó com o sagrado em exclusividade e fazendo cair os compromissos anteriores. Certo. Do ponto de vista político, a reforma de Akhenaton é essencialmente conservadora. Ela ela tem um olhar retrógrado sobre a interpretação do poder real, ou seja, ela procura redefinir o faraó, enfim, no seu papel tradicional, de o único garante de contacto, do agente que estabelece contacto com o sagrado. Portanto, nesse sentido, é profundamente retrógrado. No entanto, do ponto de vista artístico, acontece, e um dos aspectos interessantíssimos deste período é, tendo este olhar retrógrado sobre a responsabilidade do rei, a forma como a reforma é implantada é profundamente inovadora em termos de conteúdo e forma, em todos os aspectos. Isto acontece, provavelmente, porque Akhenaton é alguém brilhante, absolutamente brilhante. Aqui, garantidamente, nós não estamos perante alguém que se socorreu de uma elite de sábios que trabalhou para ele. Não. Aqui, visivelmente, o âmbito da renovação cultural foi tão profunda e tão bem construída que nós estamos aqui perante alguém que imaginou, pela base, um mundo novo. O que é irónico neste gênio é, aparentemente, é um assunto muito debatido. Acredito que, pela análise de todas as informações, ele realmente pode ter sido um indivíduo que sofreu de uma doença degenerativa. Tinha uma complexão frágil, efetivamente, como aquela que nós vemos, portanto, está longe de corresponder à imagem heroica do faraó que nós conhecemos. E relativamente à questão de Nefertiti, portanto,
a esposa real, não é? E mais tarde julgo que também rainha e faraó, acaba por assumir um papel do ponto de vista da história, quase que reabilitando através da sua suposta fisionomia. Até que ponto é que essa beleza ideal correspondia julgo que o nome dela também tinha qualquer coisa. A Bela Chegou. Portanto, a Bela Chegou tem um lado político também muito forte e não apenas só a mulher bonita, que de alguma forma é essa que encanta a história, o Ocidente, pelo menos a partir de 1912, quando o busto é descoberto e que vai lançar um novo olhar sobre este momento Amarna, digamos assim. Em primeiro lugar, temos que pensar na doença de Faraó, na doença degenerativa. Durante o seu curto reinado, os últimos anos são efetivamente, nota-se nas próprias representações que há uma proximidade crescente entre Nefertiti e o Faraó, de tal forma que eles se fundem. À medida que a sua saúde se foi deteriorando, a sua proximidade é maior, ela detecta-se primeiro em mãos dadas, eles caminham de mãos dadas, provavelmente o Faraó Segou, e ele é acompanhado sempre pela rainha de mãos dadas, justamente, isso é literal, e à medida que a sua doença se vai progredindo, a função da rainha vai se redesenhando de forma a confundir-se intencionalmente com a do rei, até ao ponto em que nós pensamos que ela assumiu efetivamente o poder. Durante todo este processo, Nefertiti esteve longe, muito longe de ser uma beldade, muito longe disso. Isso é um capítulo absolutamente fascinante. Não sabe quem é, tem-se uma ideia de quais seriam as suas origens, mas é muito hipotético. É muito literal que tenha sido efetivamente uma mulher belíssima, porque o que acontece no reinado de Amarna é, do ponto de vista escultórico, nós conhecemos isso literalmente nos ateliês reais do escultor Totemés. A escultura de Amarna é resultante de um trabalho naturalista de mais alto grau. Esta questão já falamos praticamente todos, falta apenas o superstar Tutankhamon, que de alguma forma sintetiza também um período de viragem, não é? Portanto, apesar de ser um faraó jovem, mas também é um faraó que tem pouco tempo no poder. E, obviamente, que o facto de ter sido descoberto num período de grande mediatismo, portanto, 1922, há uma mudança ao nível da forma como todas estas coisas se passavam. Eu digo estas coisas, as escavações arqueológicas, a forma como eram cobertas pela imprensa, a mediatização que é feita através dos pequenos comentários já cinematográficos e, portanto, que circulam de uma forma extraordinária, tornaram este faraó, portanto, um superstar, uma estrela, portanto, no firmamento de outros faraós até então. Mas, ao fim e ao cabo, ele também é um dos proscritos. Portanto, de alguma forma, é com ele que acaba este período e isso vai dar início a outro. Portanto, podia-nos falar um bocadinho também sobre este episódio. Tutankhamon é injustamente reconhecido até na tradição egiptológica como um faraó menor. E, efetivamente, na leitura que se faz do registro historiográfico de Tutankhamon, a única coisa que não se pode dizer é que ele foi um faraó menor. Ele herdou uma situação extremamente complicada do ponto de vista internacional, porque a estabilidade imperial que se gozava até aí foi fortemente comprometida pela emergência, justamente durante o reinado de Akhenaton, de uma nova potência militar no Oriente, que é o Hatti. Até aí, a Ásia era dividida entre o Egito e o Mitanni. Estabeleceu-se durante várias gerações uma aliança diplomática com o Mitanni extremamente estável e cortês, e durante o reinado de Akhenaton, logo por azar, houve uma viragem completa desse equilíbrio e o Hatti impôs e começou a dizimar as alianças diplomáticas que existiam do Egito e a Ásia.
Tutankhamon herdou um barril de pólvora prestes a explodir. Internamente, exteriormente, a situação era absolutamente crítica e ele conseguiu conduzir o Egito de novo a um equilíbrio, admitindo tacitamente que a reforma chegou ao fim, que esse desígnio era incomportável, vai agir como um restaurador do status quo, sem comprometer a integridade daqueles que acompanharam o seu pai durante esta reforma. Portanto, este equilíbrio foi todo feito sem haver a violência. Tumulto, exato. Do ponto de vista cultural, curiosamente, o legado de Akhenaton era impossível de se esquecer. E essa integração começa a verificar-se no reinado de Tutankhamon. O seu reinado foi um sucesso. O aspecto mais problemático tem a ver com a crise sucessória. E isso é que provavelmente está na base do tumulto que motiva o seu apagamento da história, que tem a ver com uma manobra de bastidores da alta diplomacia. Quando ele morre, nós sabemos, porque se encontraram registros arqueológicos na capital do reino do Hatti, em Hattusha, encontrou-se um registro, a correspondência de uma mulher que se afirma rainha do Egito, não diz quem é, e que refere que o faraó morreu, ela é viúva, ela não quer desposar um homem de condição inferior, dirige-se ao rei do Hatti e diz-lhe que ele lhe dê um dos seus filhos, que será rei do Egito. Isto é uma manobra muito arriscada. Shipililiuma, o rei do Hatti, mediu bem o risco envolvido numa operação destas, mas acabou por enviar o seu filho Zananza para o Egito. É claro que nos bastidores esta manobra foi descoberta, o príncipe foi interceptado, assassinado, e claro que isto suscitou uma reação do Hatti. A guerra foi declarada ao Egito, num momento absolutamente excruciating. Pois, claro. E de grande fragilidade para o Egito. Exatamente. Claro. E neste momento, por sorte para os egípcios, o Hatti é dizimado por uma epidemia. Torna a reação hitita, portanto, fica suspensa durante algum tempo. Claro. E ao tempo que os sucessores de Tutankhamon levam a reorganizarem-se, Horemheb, que é o seu general, realmente toma a seu cargo o trono do Egito e vai preparar, então, uma dinastia que vai ser a seguinte, a 19ª, de faraós generais. Exatamente. Que vão agarrar esta situação explosiva e reequilibrar novamente a posição do Egito. Ou seja, depois da morte de Tutankhamon, o Egito esteve na iminência de cair sob o domínio do Hatti. Na minha opinião, é isso que leva à sua proscrição.